Muito bom dia para você. Hoje é dia 23 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Efeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. Agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço de que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje eu dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Meus irmãos, e aqui é quase que uma mensagem é uma mensagem de despedida de Paulo, é uma exortação também sobre como eles devem proceder, ainda que eles não o vejam mais, ainda que por algum motivo, ele venha a ter que entregar a sua vida para o Senhor, fazer a sua Páscoa, mas ele adverte: eu não sou responsável se algum de vós se perder, porque tudo o que eu podia fazer, eu fiz. E esse tudo que eu podia fazer, Paulo ele faz o pré-anúncio antes de fazer essa exortação, que é exatamente sobre quando ele anunciava judeus e gregos, quando antes de entrar na cidade, o Espírito Santo advertia que ele passaria por tribulações, que ele passaria por cadeias. O próprio Paulo diz que ele anunciou em meio a lágrimas e tribulações, mas em tudo ele viveu com alegria. Em tudo ele viveu confiando no Senhor. Porque a vida dele não era o que importava. Porque se ele estava sem viver tribulações e provações, não era o que importava. A única coisa que realmente importava e que ele tinha ciência era que a palavra de Deus fosse levada a todos. Que se cumprisse na vida dele o propósito que Deus tinha para ele. Um homem renovado, renascido do Espírito Santo de Deus. Aquele que antes era Saulo, perseguidor de cristãos, agora então ele passava muitas tribulações e tribulações mesmas, das quais ele fazia com que outros, em outro tempo, quando ele era Saulo, passassem porque estavam falando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele se diz prisioneiro do Espírito. E meus irmãos, veja bem, é o único tipo de prisão em que nós somos servos, mas é um servo de escolha. É um servo de se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E aí Paulo vai dizer exatamente que antes de entrar na cidade, o Espírito advertia sobre o que viria. E Paulo podia voltar atrás. Mas ele já sabia que tudo aquilo que ele tinha vivido anteriormente já não fazia mais sentido. Já não importava mais. Já não era uma vida que realmente trazia felicidade. Às vezes as pessoas olham para você e aí elas perguntam assim: nossa, mas eu não sigo esse Deus aí que você fala, eu não fico na igreja aí todo dia, e minha vida é bem mais tranquila que a sua, e a minha vida tem menos tribulação do que a sua. Pode ser verdade. Porque quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais tentados nós seremos. Mas o que importa não está nessa vida. A colheita que nós queremos não está nessa vida. A recompensa final não é sobre essa vida. Porque tendo passado por tribulações ou não nessa vida, todos nós iremos morrer um dia. Agora o que virá depois, é por isso que a gente luta.
É por isso que a gente segue se mantendo de pé e lutando para ouvir essa exortação que Paulo fez a eles, de que tudo que ele podia enquanto estava ali para que se cumprisse o propósito de Deus, ele fez. Mas que ele não era responsável se eles se perdessem, agora que provavelmente eles não veriam mais o rosto dele, porque ele não voltaria mais para Éfeso. E aí, meus irmãos, qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa busca diariamente? Qual é a recompensa que você quer ter? As riquezas desse mundo? Tudo que o dinheiro pode comprar? E depois? O que vai acontecer? Se é para ser escravo de alguém, use sua liberdade, usemos a nossa liberdade e sejamos prisioneiros do Espírito Santo de Deus, que nos conduzirá à grande recompensa, a Jerusalém Celeste, e que nos adverte, assim como já advertiu também a Paulo, de que o caminho não será fácil, de que virão tribulações, de que semearemos em meio a lágrimas, mas a colheita será de grande alegria, tal qual o mundo e toda a sua riqueza de ouro, de prata, de dinheiro em espécie, não pode comprar. Que fique bem claro, eu e você somos livres. A gente conduz a nossa vida da forma que nós quisermos, mas que a gente não se esqueça. A semente, aquilo que a gente planta, para essa vida e para além dessa vida, a gente escolhe. Mas a colheita, ela é uma consequência. Ela é inevitável. Então, que nós possamos refletir quando a tribulação bater a porta e você falar, quer saber, vou deixar tudo, vou voltar atrás. Volta não. Porque a recompensa que eu e você queremos não está nessa vida. E ainda que a gente passe bem esses dias, a morte chegará para todos. Mas a vida eterna, as delícias de viver face a face contemplando ao Senhor, é daqueles que resistirem até o fim. Porque aquilo que nós não éramos capazes de suportar, nosso Senhor Jesus Cristo pagou na cruz por cada um de nós. Mas aquilo que nos compete, o pouco que nos falta para completar o sofrimento que Cristo passou na cruz, aí é com você. Mas ainda assim, é com você com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós não estamos só. Nós estamos já às portas de Pentecostes, de viver essa solenidade, em que o Espírito Santo, estando os apóstolos reunidos de porta fechada, eles começaram a orar e desceu do céu como que labaredas de fogo. E estando várias pessoas de língua diferente, se entendiam. Porque a unidade do Espírito Santo é justamente você saber qual é o propósito do Senhor. Esteja você aqui no sul, esteja outro lá no norte, mas movidos pelo Espírito, falamos todos a mesma língua, trilhamos os mesmos caminhos de sofrimento nessa terra para chegarmos ao destino final, a Jerusalém Celeste. E com muita, muita, muita misericórdia e fortaleza de Deus, que todos nós possamos nos encontrar lá. Que Deus te abençoe. Antes de terminar esse vídeo, o Senhor me dá uma emoção e eu queria partilhar. Que você que está assistindo esse vídeo, dói mais em você porque você devolveu recentemente uma pessoa para Deus e você meio que ficou de pirraça com Deus, dizendo, mas por que o Senhor levou? Era tão bom. Porque a recompensa final vale a pena, meu irmão. Todos nós estamos aqui de passagem. E essa pessoa que o Senhor chamou de volta, combateu o bom combate. E chegou a hora de descansar. Não a hora no meu tempo e no seu tempo, porque para você foi cedo demais. Mas para Deus foi no tempo exato. E essa pessoa agora está em um tempo em que não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais lágrimas. Que o Espírito Santo de Deus seja a sua fortaleza
para aprender a conviver com a saudade até o dia do reencontro final. E se mantenha no caminho, que você continue trilhando os caminhos do Senhor até o dia da sua passagem também. Que Deus te abençoe.